Então, boa noite, pessoal. Vamos Boa dar noite. continuidade aí às nossas aulas. E hoje a gente vai estar na aula 10, né? Hoje nós vamos falar sobre negociação, certo? Lá na apostila, então, na página 40, vamos falar sobre negociação. Então, eu já preparei o material aqui para vocês, para a gente começar a falar sobre negociação. O que é negociação? No setor administrativo, a necessidade de saber negociar se faz presente nos processos do cotidiano. O atendimento nesse setor é muito importante. Atender um cliente para preencher uma nota fiscal, cadastro e/ou documentos é primordial, pois essa atitude dá continuidade ao processo de negociação iniciada pelo vendedor ou representante. Pensar que o setor administrativo estará isento de vender ou negociar é engano, pois no mercado atual, todos, inclusive do setor administrativo, devem vender e negociar com eficácia. Então, se a gente pensa que negociação é só lá o setor de vendas, né, o setor de compra, acontece lá e acabou, não, quem está trabalhando ali na parte de preenchimento de cadastro, na parte da emissão da nota fiscal, também precisa ter esse feeling para uma negociação. Vamos pensar o seguinte: nosso vendedor já negociou uma venda, ele já fechou lá a venda de um produto. Só que agora, esse cliente nosso, ele quer negociar um prazo, né? Então, às vezes, o prazo ele vai precisar negociar com o setor financeiro, com o setor administrativo. Então, a negociação não acontece só na venda do produto em si, mas ela pode acontecer também nessa parte já mais administrativa, já na parte fiscal, na parte financeira. Então, é importante que todos os setores dentro da área administrativa estejam preparados para ter esse contato com a negociação. Aí vamos falar das etapas de uma negociação. A pré-negociação, momento para o planejamento e avaliação da zona de possível acordo. A preparação é fundamental para o sucesso do processo de negociação. Estar bem preparado gera confiança e dá uma vantagem ao negociador. É preciso aprender o máximo possível sobre o problema e verificar quais informações são necessárias do outro lado. Compreender claramente as questões envolvidas também é necessário. Então, na pré-negociação, é muito importante a gente se preparar para esse momento de negociação, né? Quem trabalha com vendas, que já tem mais esse contato direto, precisa estar pronto para uma negociação. Se ele já tem um cliente em vista, se ele já sabe quem que ele vai atender, ele precisa ter mais conhecimento sobre essa pessoa, tentar descobrir o máximo possível de informações dela. Quem trabalha com uma venda direcionada, por exemplo, eu sei que nessa época eu vou vender determinado produto, eu já sei mais ou menos quais são os meus clientes, então eu já preciso estar preparado para essa negociação. Já vou buscar saber mais do meu cliente. Por exemplo, a gente passou aí há pouco tempo pelo período de fazer silagem, né? Então, aí as agropecuárias, por exemplo, que vendem as lonas para silos e tal, já precisam ter também esse preparo para a hora da negociação. Já ter aquela carteira de clientes que compra, já tem a rotina de comprar sempre nesse período, para já estar entrando em contato e falando: olha, fulano, ano passado você comprou, não sei, tantos metros, esse ano você precisa da mesma quantidade, você precisa mais, como que foi bom, você quer um outro produto. Então, já ter essa preparação para a negociação, já estudar o cliente, saber quais são as opções dele e já está pronto para isso. Isso já é uma grande vantagem quando vai começar a negociação. E aí a segunda, a negociação em si, né?
É basicamente a reunião entre as pessoas envolvidas no negócio. E atualmente, com o desenvolvimento tecnológico como forma de poupar tempo, alguns encontros podem ser realizados por videoconferência. Mas, dependendo da importância do negócio, nunca se deve abdicar de uma reunião presencial. Então, isso aqui a gente está vivendo muito hoje, né? Nesse período de distanciamento social, a gente está vendo que muitas coisas estão acontecendo de forma online, inclusive vendas. Então, quando der para resolver de forma online, de forma rápida, ok, bacana, é uma ferramenta que veio para nos ajudar. Mas, em contrapartida, a gente precisa pensar que tem aqueles clientes que gostam, né, do contato, do visual. Então, é importante também estar preparado para esses atendimentos presenciais. Às vezes é um cliente um pouco mais exigente, que queira ver uma amostra do produto ou alguma coisa assim. Então, a gente precisa também estar preparado para esse contato presencial. Mas as ferramentas online também são muito importantes numa negociação. Desde que bem usadas, tá, pessoal? A gente precisa pensar o seguinte: não é porque eu vou fazer uma venda online que eu vou chegar aqui na frente da câmera, descoberta, com a cara amassada, falando de qualquer jeito, não é porque a pessoa não está me vendo presencialmente, que eu não preciso manter uma postura, né? Mesmo que seja de forma online, preciso manter uma postura. Então, essa negociação online também é bacana e vem muito a acrescentar diante do cenário que a gente vive. E isso também pode facilitar quando a gente pensa que vamos vender para regiões mais distantes, né? Essas negociações pela internet, tem muitas pessoas que às vezes até preferem fazer compras pela internet porque é mais prático. Então, às vezes o anunciado de um produto de forma online também precisa ser mais completo para não deixar muitas dúvidas. Certo? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, surgir dúvida, não esqueçam. Chamem, falem que a gente para conversar, tá? Tranquilo? Podemos continuar? Tranquilo. Sim? Sim. Então vamos lá. Vamos continuar. Após negociação. Não confundir com o pós-vendas. Esta etapa do processo corresponde a verificações do que foi obtido e a função dos objetivos estabelecidos na pré-negociação para que se agregue experiência e se abra a possibilidade de acompanhamento do acordo. Então, o pós-negociação não quer dizer que é o pós-venda. A gente negociou, eu acordei com o meu cliente a negociação, o produto que ele vai comprar e o valor que eu vou fazer para ele, por exemplo. Mas não quer dizer que de fato já ocorreu a compra, né? Por exemplo, isso pode ter acontecido por telefone. Eu posso ter ligado com o meu cliente, ter conversado com ele, oferecido um produto, ter combinado um preço com ele, pronto. Mas a venda em si, ela só vai acontecer quando o meu entregador ir lá levar o produto para ele, quando ele fizer o pagamento, aí sim aconteceu a venda. Então, após negociação, é depois que a gente fechou um combinado, né? Depois que a gente chegou a um acordo. E essa pós-negociação, ela serve também para a gente verificar se o que a gente tinha colocado lá na pré-negociação funcionou. Se aqueles nossos objetivos que a gente tinha de início, se ter estudado sobre o cliente, sobre as necessidades dele, se elas foram atendidas. Então, aqui no pós-vendas, a gente consegue fazer um balanço sobre isso, tá? Para quem quer se tornar um negociador de sucesso, algumas características são necessárias. Entre elas, podemos destacar as seguintes. Então, um bom negociador precisa ter algumas características. Quais delas? Gostar de negociar. Nenhum tipo de negociador irá impedir a realização do negócio. Os desafios são encarados como compensadores. Inclusive, quando motivado, um bom negociador dificilmente será impedido. Aquele que gosta do que faz consegue ultrapassar barreiras e sair vencedor em seu objetivo.
É entusiasta, encara a negociação com vontade e confiança. Utiliza todo o seu entusiasmo e energia para chegar a um bom acordo. É um grande comunicador. Usa as palavras com clareza, a ponto de perceber o interesse do outro. Se expressa com convicção. Então, falamos agora de 3 primeiras características. Eu desliguei, como é que eu vou atender? Aí ele fala, então, que ele precisa ser o quê? Gostar de negociar, né? Por quê? Ele precisa gostar do que ele está fazendo, né? Ele precisa ter um argumento para isso, precisa saber vender bem o produto, saber do que ele está falando, apresentar bons argumentos para isso. Então, o processo aí, um bom negociador, primeira coisa, ele precisa gostar disso, precisa gostar daquele momento ali de conciliação, né? De chegar a um acordo, de negociar, de discutir de uma forma boa, né? De poder chegar a um consenso. E aí ele fala lá também, precisa ter mais o quê? Ele precisa ser entusiasta, encarar a negociação com confiança. E como que ele vai ter essa confiança? Se ele tivesse preparado para isso, como a gente falou antes, se ele souber o que ele está negociando, se ele conhecer, quanto mais ele conhecer do cliente dele, mais ele vai ter confiança no que ele está fazendo. Usar bem as palavras, né? Não adianta ele chegar lá, conversar às vezes com uma pessoa mais simples, de uma forma difícil, ou fazendo muitas colocações que ele não vai ser bem interpretado. Então, ele precisa conseguir se comunicar de uma forma clara e objetiva. É persuasivo, utiliza argumentos apropriados para convencer o cliente, sabe persuadir, levar o indivíduo ao interesse por produtos e serviços. É muito observador, consegue ler nas entrelinhas, analisa o estilo da contraparte, podendo, com isso, identificar e alinhar as necessidades. É psicólogo, sabe analisar a personalidade de outra pessoa envolvida na negociação, concluindo se ela possui honestidade, confiabilidade, segurança e outros fatores que façam fechar ou não o negócio. Então, ser persuasivo. Vocês lembram o que é ser persuasivo? Acho que a gente conversou sobre isso em algumas aulas anteriores, né? Sobre o poder de persuasão. Vocês lembram o que é isso? Sobre o que a gente fala de ser persuasivo? Lembram? Não lembro agora, prof. Não lembra? Também não. Também não? Não. Eu lembro que a gente falou, mas não lembro especificamente o que significa. Exato. A gente conseguir convencer a outra pessoa, né? A gente vai usar o poder de persuasão, de fazer a pessoa mudar a opinião dela e concordar com a nossa, né? Aquele de dobrar a pessoa, de convencer ela para ir de acordo com o que a gente está falando. Então, quando eu estou vendendo, fazendo uma negociação, eu preciso saber utilizar isso aqui, ó, porque é o meu poder de persuasão que vai convencer a outra pessoa a aceitar o que eu estou dizendo, a proposta que eu estou fazendo. E aqui aí ser observador, né? Ele precisa entender qual que é o real interesse do comprador, da outra parte envolvida. Ser psicólogo, analisar a personalidade da outra pessoa. Então, saber estar atento, saber ler a pessoa, né? Estar ali, estar prestando atenção no seu cliente, em quem você está atendendo, para evitar também que você faça uma má negociação, né? Porque você pode acabar negociando com alguém que vai ser um mau pagador, que vai ser um mau cliente. Então, você precisa estar aberto como um psicólogo também, né? Saber analisar a personalidade de um cliente. É sociável, sabe conversar não apenas sobre o negócio,
mas introduzindo assuntos relacionados, ora animados e interessantes, o que torna a negociação mais atrativa e menos monótona. Então, não falar só sobre o que você está vendendo, né? Parecendo um robozinho programado só para falar sobre aquilo. Não, a pessoa precisa saber conversar sobre outros assuntos, digamos numa reunião aí de negócio, uma negociação, saber conversar outras coisas para deixar o ambiente um pouco mais descontraído, de forma mais dinâmica. É respeitoso, busca os objetivos do seu lado da negociação, mas sabe respeitar as condições do outro lado, buscando sempre o equilíbrio entre as partes. Então, é respeitoso, não vai chegar e falar, é assim, pronto, acabou, eu não vou ceder em nada. Não, ele precisa também ouvir a parte, né, do outro lado e saber negociar, respeitar a opinião do cliente. É honesto, negocia de boa fé, não procura enganar a outra parte, cumpre com o acordado. Então, a partir do momento que ele está negociando, ele não vai prometer alguma coisa que ele não vai poder cumprir, ele não vai poder, não vai prometer algo que o seu produto ou o seu serviço realmente não funcione. Então, ele precisa ser honesto, cumprir aquilo que ele está acordando com o cliente. É profissional, é preparado e conhece bem a sua função. Antes de negociar, planeja e de antemão define passos da conversa. É um negociador que conhece o mercado, a concorrência, estando apto a defender e argumentar sua proposta. Então, um bom negociador é um profissional, então ele sabe o que está acontecendo na concorrência, ele sabe como conduzir uma negociação, como defender a proposta que ele está apresentando. É firme e sólido, tem as ideias bem claras, sabe o que procura, quando pode ceder, quais são os aspectos irrenunciáveis e entre outros. Um bom negociador é suave nas maneiras, mas firme nas ideias, porém sem chegar a ser inflexível. Então, um bom negociador, ele sabe quando ele pode ceder. Eu posso dar um desconto. Eu posso prometer uma entrega mais rápida. Ou eu posso fornecer um brinde, por exemplo. Então, ele sabe quando ele pode ceder, quanto ele pode dar de desconto. Ele sabe ser flexível, né? Mas ele também sabe colocar as ideias dele. Ele também consegue apresentar e argumentar as propostas dele. É equilibrado. O ideal para um negociador é manter um meio termo entre a agressividade e a subordinação, usando-as conforme a necessidade. Porém, ter firmeza sobre suas ideias, sem abandoná-las durante a negociação, é ainda mais importante. Então, manter o equilíbrio, né? Lógico que ele não vai poder ser agressivo, de xingar um cliente, por exemplo, falar é assim, pronto, acabou. Se não quer, procura outro, não é isso. Mas ele também não pode ser completamente subordinado, né? Ele também não pode deixar que a outra parte decida tudo, né? Uma negociação precisa que as duas partes entrem num acordo e seja bom para ambos. Então, ele precisa ter esse equilíbrio. Autoconfiança. O bom negociador sente-se seguro de sua posição. Não se deixa impressionar e nem ser intimidado pelo estilo agressivo do oponente. Sabe manter a calma em situações de tensão. Então, ser autoconfiante. Isso aqui vai muito daquilo que a gente falou no começo, estar preparado, ele ter feito aí um estudo do cliente que ele vai atender, da negociação que ele está fazendo. Por quê? Porque ele vai estar mais preparado para aquilo. E quando a gente está mais preparado, a gente tem uma confiança maior. Ele é ágil, capta imediatamente os pontos de acordo e desacordo, reage com rapidez, encontra soluções, toma decisões na hora, sabe ajustar sua posição em função da nova informação que recebe e dá andamento à negociação. Não deixe escapar a oportunidade. Então, ele precisa estar atento, né? Ele precisa resolver as coisas de forma rápida. Se o cliente dele faz uma proposta, ele precisa saber de imediato se ele pode ou não aceitar essa proposta, se essa proposta é boa, ele já precisa ter tudo isso mapeado
lá no planejamento dele já. É resolutivo, busca a conclusão da negociação, não discuti-la indefinidamente. Porém, deve-se atentar para não cometer equívocos precipitadamente, que poriam em risco o acordo objetivado. Então, resolver sim, tentar fechar uma negociação de forma rápida, para não ficar só naquela discussão, mas tendo o cuidado de não fazer um mau negócio, né? De fechar aí um acordo, uma negociação, sem ter sido bom para ambos os lados. Às vezes ele acabou cedendo demais por causa da pressão que sofreu aí do cliente, por exemplo, e aí ele vai ver que não foi tão bom o acordo que ele fechou. Então, ele precisa de uma negociação bem feita, né? É prudente, conhece os riscos de determinadas decisões. Assim, pode agir com cautela, controlando, mas dando tempo ao tempo. Então, ele precisa saber até onde ele pode levar uma negociação, se ele vai dar um desconto, se ele não vai, quais os pontos que ele precisa ter mais atenção. É paciente, não significa aguardar os resultados por tempo indeterminado, evitando intervir nesse período, mas sim não pressionar uma decisão da contraparte por receio de perder o negócio. Então, se eu fiz uma proposta, né, a gente está no meio de uma negociação, o cliente me pediu um tempo, eu posso, se eu puder, se eu tiver essa flexibilização de dar um tempo para ele estudar a proposta, ok. Se eu falei para ele que eu vou esperar 2 dias, eu não vou ligar para ele antes disso querendo uma resposta. Eu vou esperar os 2 dias. Vou ter essa paciência, né? Então, para não ter um risco também, por exemplo, de ligar antes desse prazo que a gente tinha acordado e falar, e aí, você tem uma resposta? Vamos fechar o negócio? Às vezes a pessoa de outra parte, do outro lado, ela pode se sentir confrontada e isso pode levar a perder uma negociação. Ele é criativo, é um negociador que inova na sua função, adotando novas formas de negociação, acompanhando tendências atuais, meios de contato mais ágeis e etc. Então, criativo, ele faz uma negociação ser bacana, ser rápida, ele já deixa ali tudo meio pré-planejado, pronto para só falar o básico, resolver de forma rápida, não ocupar muito tempo do cliente nem o dele. Como? Com formas mais rápidas. É um produto, então eu vou demonstrar a utilização desse produto, para que a pessoa possa ver na prática como que ele funciona. Vou criar algo novo para apresentar esse produto. Então, ele precisa ser criativo também. Por último, é importante salientar que, apesar de existirem pessoas com facilidade inata para a negociação, essas habilidades também podem ser aprendidas assistindo a cursos de formação e base de prática. Então, negociação é uma coisa que, assim, tem muitas pessoas que você vê que, às vezes, você, num atendimento, você fala, nossa, a pessoa nasceu para isso, né? Nasceu para te vender algo, tem uma conversa ótima, ele acaba te convencendo nos argumentos. Então, existem pessoas que já têm essa aptidão ali formada para uma negociação, consegue conversar, tem um poder de persuasão aí bom, convincente, ele acaba atingindo os objetivos com maior facilidade. E quem não tem? Então, quem não tem precisa estar aí estudando, se capacitando, porque é algo que a gente consegue sim melhorar através de estudos, né? Através da prática. Negociação é algo que a gente aprende praticando também. Então, porque eu já sei onde que um cliente vai pedir um desconto, quais são as dúvidas que às vezes um produto vai levantar sobre ele. Por exemplo, eu tenho um produto novo. A maioria dos clientes vai querer saber como que usa, vai querer saber quanto tempo que ele vai me dar resultado, a durabilidade dele. Então, com o tempo e com a prática, a gente também vai aprendendo aonde que deixa mais essas brechinhas para questionamentos. Então, existem também
essas preparações aí, esses estudos, esses cursos para formação. Aí eu separei para a gente dicas para se ter sucesso nas negociações. Ter sempre percepção ética. Agir e exigir procedimento ético, sobretudo nas negociações. Dar exemplo. Ser ético nas decisões. O que é dito é também aquilo que deve ser feito. Ou seja, é dar o exemplo praticando as ideias que se tem e não dando margem à contradição. Essa parte que ele fala muito de ser ético durante uma negociação, pensem o seguinte, digamos que eu estou atendendo um cliente que eu sei que ele está fazendo uma pesquisa de preço. Então, eu não preciso estar preocupado nesse momento em, por exemplo, denigrir o meu concorrente ou dizer, olha, o meu produto é melhor do que o do fulano. Não, eu preciso ter a ética de dizer que o meu é bom, não em estar querendo convencê-lo de que o da concorrência é ruim. Eu estou vendendo o meu produto, preciso dizer sobre o meu produto ou sobre o meu serviço, preciso apresentar as qualidades que ele tem. Gerar valores, estar atento às percepções e atitudes, estimular mudanças construtivas, selecionar colaboradores éticos, reconhecer e recompensar atitudes éticas. Então, você está vendo que aqui algumas das dicas, o que ele mais fala é sobre essa postura ética. Então, é exatamente o que eu estou falando para vocês. Imaginem só, suponhamos que vocês estão aí comprando, as meninas que estão assistindo, vamos dizer que vocês estão pensando em fazer uma cozinha nova na casa de vocês. E aí vocês vão entrar numa negociação aí, fazer uma pesquisa de preço com o pessoal aí que faz aqueles móveis planejados, certo? Bacana? Uhum. E aí você liga para você já tem um modelo que você imagina e você fala, olha, eu quero que você me passe um orçamento para um projeto desse jeitinho aqui. O modelo é esse e eu quero que você me passe os valores. Aí ele vai te passar. Aí você fala, bacana, eu estou fazendo uma pesquisa, tal, eu vou dar uma olhada nos outros. Aí ele vai falar, não, mas olha só, o meu é melhor do que o do outro. Eu te garanto que o meu serviço de instalação é melhor. Porque o do outro lá, ó, empena, descasca, logo vai quebrar. Só que não era isso que ele tinha que apresentar para você. Ele poderia te dizer as mesmas coisas, mas talvez com palavras diferentes, né? Ele poderia dizer, olha, o meu material é melhor, a minha qualidade eu posso te assegurar, eu posso te garantir que ele não vai descascar, que ele não vai empenar. Talvez o meu preço esteja um pouquinho maior, porque ele tem isso, isso e isso de qualidade. O meu material, sei lá, ele é mais resistente, a espessura dele é maior. Então, quando ele fala que leva para esse lado ético, é que eu preciso apresentar as vantagens de adquirir um produto, de fechar uma negociação comigo e não estar denigrindo o meu concorrente, certo, pessoal? Então, Certo. uma das coisas muito importantes na negociação é manter essa ética, tá? A gente tem 5 minutos para terminar esses 40 primeiros minutos. Então, eu queria que vocês me perguntassem se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, algum exemplo, alguma opinião de vocês. Vamos abrir esse tempinho para a gente discutir sobre esse assunto, sobre falar sobre negociação. Algo que vocês queiram colocar. É que nem a professora falando, se um bom vendedor, ele tem que gavar o produto que ele está vendendo e não falar mal do produto dos outros, né? Sim, isso é algo muito importante. Às vezes, um vendedor, às vezes, ele deixa de fechar uma negociação porque você ouve tanto ele falar mal do outro que você fala, nossa, mas por quê, né? Por que que ele não concentra em apresentar o produto dele e o serviço dele ao invés de estar tentando denigrir o outro, né? Então,
Quando a gente não tem medo da concorrência, a gente não precisa atacá-la. A gente precisa garantir o da gente, né? E você acaba perdendo a confiança nele daí, porque se ele está falando mal do outro, né? Exatamente. Exatamente. Então, ele aí, além dele não estar fazendo uma boa negociação, ele ainda está, como se diz, dando um tiro no pé, né? Porque está fazendo uma propaganda contrária. Então, é muito importante focar nisso. Isso normalmente acontece com quem vai tentar fechar uma negociação e não está preparado para isso, tá? Não estudou bem o produto, o material, ou o que o cliente deseja, né? Pense no caso, por exemplo, do exemplo de uma cozinha, como eu falei para vocês, talvez você tenha mandado um projeto e pedido um orçamento e ele teve um tempo para analisar, para estudar, para preparar esse projeto e esse orçamento para ti. E então, quando ele for negociar, fechar esse processo de negociação, ele tem todos os argumentos, ele precisa estar preparado para isso, porque ele teve um tempo para estudar. Inclusive para estudar o seu perfil, porque se ele realmente estiver dedicado a isso, você já deu algumas dicas. Olha, eu quero isso, eu quero desse jeito, eu gosto dessa cor. Então, ele precisa estar preparado para essa negociação, agindo de forma ética para não precisar envolver a concorrência. A concorrência vai negociar contigo em outro momento. Mais alguém? Mais algum exemplo? Mais alguma colocação? Ivanice, o Sandro, a Aline, Gustavo, Leonardo, Marcos, pessoal, querem falar alguma coisa, fazer algum comentário, alguma dúvida? Não? É atividade depois, tá? Fala pra você que tem atividade depois para ver se aparecem dúvidas agora, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou, como a nossa sala vai fechar provavelmente, eu vou encerrar esse vídeo para a gente voltar, continuar conversando sobre um material extra que eu preparei para vocês. Porque o que a gente falou aí era o que tinha na apostila, né? Então, eu preparei mais um materialzinho para a gente conversar um pouco mais. Então, eu vou encerrar esse vídeo e aí eu volto no próximo para a gente conversar um pouco mais. Então, essa sala eu vou encerrar. Professora, não tá mais encerrando. Eu fiz aula ontem de enfermagem e ele não encerrou. A professora fez 2 horas de aula sem, quase 2, não deu 2, sem cortar. Então, podemos tentar. O que eu sei é que, assim, as primeiras aulas que a gente fez, a gente conseguiu fazer direto. E depois eu fui ver que o Zoom, por usuário, ele deixa você fazer, acho que é 4 ou 5 salas sem tempo pré-destinado. Porque, assim, ele já me deu um aviso de 40 minutos aqui que seria encerrado. Então, se encerrar, vocês não desesperam não, que eu vou abrir a sala de novo e mando o link para vocês entrar de novo, tá? Mas então, vamos continuar falando sobre nossa matéria. Então, eu preparei umas dicas para vocês aqui também, um conteúdo extra. Eu só não queria entrar nele agora, porque eu acho que vai dar os 40 minutos, ele vai fechar. E aí vai ficar os assuntos separados, então. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu abrir. Falta 1 minuto. Vamos ver se em 1 minuto a gente continua online. Dúvidas, pessoal? Perguntem. Aproveitem que vocês têm 1 minuto para perguntar. O Wesley chegou. Oi, Wesley. Boa noite. Boa noite. O menino tá dormindo. Ele não abriu a câmera, né? Se ele não abriu a câmera... Deve estar debaixo da coberta. Não, hoje não tá frio. Tá deitado. E o Sandro?